Vamos abrir em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, verso 7. Vamos ainda falar nesta noite sobre pontas soltas. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Podemos assentar. Na sexta passada nós tomamos bastante tempo aqui falando na questão da justificação, santificação, e vimos também que o profeta de Deus disse que estes homens foram tremendamente usados, mas eles não concluíram, por serem mensageiros apenas, videntes para a sua era, eles não conseguiram captar a visão completa. Muitas coisas ficaram sem ser resolvidas, pontas soltas, isso quer dizer sem conclusão. E na voz do sétimo anjo, então, esses mistérios deveriam de ser solucionados. E nós vamos dar sequência, nós paramos na mensagem Senhores, é este o tempo, mas eu vou, antes um pouquinho, eu quero ainda recapitular alguma coisa aqui, e nós vamos depois estar terminando, Deus permitindo, nesta noite. Na mensagem A Revelação dos 7 selos, o terceiro selo, ele diz assim: eu quero só apenas confirmar aquilo que nós já temos meditado, porque às vezes as pessoas, eu às vezes quase não leio, mas eu falo, mas eu prego, e tem pessoas que gostam da íntegra, gostam que seja confirmado aquilo que é falado. Então, por amor a estas preciosas vidas, nós vamos aqui recapitular na íntegra aqui, e ver o que o profeta diz com relação ao que nós já temos meditado, sobre essa questão de justificação, santificação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre restauração dos dons e falar também sobre... Mas eu já vou adiantar isto. O profeta diz na mensageira de Éfeso que todos os demais mensageiros, eles tentarão se aproximar do que foi Paulo, porque Paulo foi o exemplo para todos os mensageiros, para todo fiel ministro, como também para todo cristão. O homem chegou num gabarito espiritual, como dizia meu avô, gabarito. Eu não sei se vocês entendem o que é gabarito. Gabarito quer dizer uma posição nobre, às vezes quando ele viu uma pessoa assim que era bem, ele falou assim: camarada tem gabarito, Então Paulo chegou num gabarito de chegar a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não é pouca coisa. Em outras palavras, tenho me tornado um modelo na qual vocês devem imitar. Ele foi um homem de muita graça, alcançou muita graça diante de Deus, e foi um homem que se posicionou de uma maneira extraordinária. Eu sempre gosto de observar isto. Se você notar, Pedro, Tiago, João, foram homens tremendos, homens de Deus, apóstolos, mas eles nunca tinham, nas suas cartas você pode ler, eles não tinham uma definição conclusa entre a circuncisão e a incircuncisão. Agora, Paulo não tinha, em outros termos, não tinha papa na língua, Ele já ia direto ao assunto, ele definia com clareza. Por isso foi um dos mais perseguidos. Apenas tome isto pelo outro lado. Ali havia pessoas que entram, eu vou ler Revelação, terceiro selo, parágrafo 56. Eu vou ler aqui, depois nós vamos recapitular um pouquinho isso que eu estava falando sobre a questão de Paulo. Mas antes que eu esqueça, porque eu já não sou mais criança, deixa eu voltar então ao Paulo. Quando Paulo se tornou apóstolo, Pedro já era apóstolo, João já era apóstolo, todos os demais já eram apóstolos. Ele foi chamado depois. Não foi Paulo que instituiu os diáconos. Quem instituiu os diáconos foi Pedro, em Atos capítulo 6. É isso correto? Quando começou a murmuração entre os gregos e os judeus que
as viúvas judias, né, estavam sendo mais favorecidas. Então Pedro disse, não é razoável que nós como ministros vamos deixar o ministério da palavra, o ministério que Deus tem nos colocado para o serviço social, para servir as mesas, para ver as necessidades. Então vamos instituir 7 homens, né, cheios do Espírito Santo, e vocês escolhem entre vocês mesmos estes homens. Aí foram escolheram 7 e instituíram sobre aquele importante negócio. Então foi eles, né, foi Pedro, juntamente com alguns dos demais, que instituiu os diáconos. Quando Paulo foi chamado, os dons espirituais já estavam em eminência. As irmãs já estavam servindo a Deus. Mas quando Paulo assumiu o ministério, Deus lhe deu graça, não só apenas também para receber o Espírito Santo, para orar pelas pessoas e receber o Espírito Santo, mas em Coríntios, capítulo 12, né, capítulo 13, capítulo 14, Romanos capítulo 12, ele colocou os dons, cada dom no seu devido lugar. Ou seja, não é que os outros não fizeram, os outros fizeram, mas não conseguiram unir todas as pontas, todas as coisas que tinham que ser no seu devido lugar. E ele veio e ordenou e colocou cada dom no seu devido lugar. Fale 2, quando muito 3, e por sua vez tem que haver intérprete. Se não houver intérprete, fique calado. E aí uns falam, os outros julgam, cada um poderão profetizar um depois dos outros. Ou seja, ele colocou a coisa no devido lugar. As irmãs que queriam ser pregador, ele foi bem taxativo, né? Coríntios 14, 34 diz, as mulheres estejam caladas nas igrejas. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 a seguir, não permito que a mulher ensine, como também não use autoridade sobre o marido, porque Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. E ela caindo em transgressão, então perdeu esse direito. Amém? Então ele veio e colocou cada coisa no seu devido lugar. Ministros já haviam, os apóstolos já tinham ordenado os ministros. E Paulo veio, 1 Timóteo capítulo 3, quando ele falou sobre os diáconos, também falou sobre os ministros. Como esses ministros deveriam ser e se posicionar. Aliás, irmão, ele colocou todo o cristianismo na posição em que deveria estar. Então eu quero que os irmãos entendam que a mensagem de William Branham, quando fala revelar todos os mistérios, ou se cumpriria o mistério de Deus, como ele mesmo disse, não é que ele vinha trazer algo em particular, mistério, não, ele vinha fazer isto, pelo dom que Deus deu para ele vinha colocar estas coisas no seu devido lugar. Aí você me diz, mas e o 7 trovão? Não é? O 7 trovão não é um mistério? Pegue a mensagem, a festa das trombetas que ele pregou depois dos selos, e você verá que ele disse que o 7 trovão tem que estar aqui dentro. Ele disse, porque Deus não poderia passar por cima de sua própria palavra. Ele não poderia dizer para nós que não deveria nem acrescentar e nem tirar, e ele mesmo seria acrescentado. Ele disse, não pode ser coisa que está fora da Bíblia. Tem que estar ali dentro. Entenderam? Eu espero que sim. Então veja que, como nós vimos aqui na sexta-feira passada, o profeta veio e colocou justificação no seu devido lugar. Colocou santificação no seu devido lugar. Né? E você sabe que os pentecostais vieram também com a restauração dos dons. Eles vieram com a falar línguas. Quando o profeta começou a pregar, ele ficou até surpreso, como ele relata, né? Que esteve naquele primeiro movimento pentecostal e ele ficou assustado, porque como um batista, ele nunca tinha visto aquilo na vida dele. Pessoas dançar no Espírito, falar em língua, e ele ficou assustado. Ele disse, eu vou ficar sentado perto da porta, qualquer coisa eu pego o caminho e vou embora. Mas ele, quanto mais ficava, mais ele gostava. E aquele anjo que o seguia desde o seu nascimento, ele viu que o anjo estava familiarizado com aquilo que estava acontecendo. Então ele podia ver que havia uma ligação de Deus ali. Mas ele viu que alguma coisa estava fora do lugar. E depois, mais tarde, ele pôde pegar a Bíblia na qual Paulo pregou e voltar à fé dos filhos aos pais. Amém? Novamente. Ou seja, quando ele pregou a ordem da igreja, ele fez justamente o que Paulo fez. Se hoje nós temos visão e clareza por isso, é porque alguém deu uma abertura.
é porque alguém atou as pontas soltas. Amém, meus queridos? Então vamos lá, parágrafo 56. Apenas tome isto pelo outro lado. Ali havia pessoas que entram, as quais tinham poder como reis. Aqui ele estava falando de outra coisa, daqueles que receberam, poder como reis, mas não eram reis. Você tem que observar a terminologia bíblica de tudo. Agora observe, mas a razão de todas as pontas soltas, da parte misteriosa em relação à justificação, foi aquilo que nós vimos na sexta passada. Como eu disse, a parte misteriosa da justificação. Lutero trouxe justificação, mas não a parte misteriosa que envolve a justificação. A pessoa ser justa não é apenas Deus perdoar os seus pecados, é Deus tirar ele do mundo e trazer para a palavra. Agora a questão é, quem era ele antes de Deus trazer? Foi isso que o profeta veio trazer. Entenderam? Da parte misteriosa da santificação, como nós vimos aqui, que inclusive tem coisa nessa questão da santificação, que essa é uma questão de predestinação, e você não é santo por si mesmo, você é santo por representação. Alguém sabia disto? Você é salvo por representação, você é justo por representação, e você é santo por representação. Por isso disse Davi no Salmo 32, todo aquele que é santo orará a Deus a tempo de se poder achar. Agora, por que um santo precisa orar para achar Deus, sendo que ele é santo? Porque ele é santo por predestinação, ele é santo por representação. Você é santo porque alguém santo morreu no seu lugar, e o sangue, a vida daquele santo vem sobre a sua vida e te santifica. Estão entendendo? Como eu estava vendo o depoimento de alguém na internet que estava com câncer, e ele disse, eu não tenho coragem de pedir a minha cura para Deus, porque eu estou apenas ceifando o que eu semeei, porque eu fui fumante, agora um pulmão, ou melhor dizendo, o câncer está no meu pulmão, e eu não tenho coragem de pedir para Deus. Eu fiquei pensando, quanto falta revelação para as pessoas, não é verdade? Não é por causa dos pecados que você cometeu que você tem que levar essa carga para o resto da sua vida. Ele levou sobre si todas as tuas iniquidades. Entenderam? E alguém também coloca e diz, eu não entendo como é que uma pessoa pronta, e depois diz, agora sou crente. Eu pensei, meu Deus, abra o olho do cego. Abra o olho do cego para que ele possa ver. Eu vim buscar e salvar o que se tinha perdido. Não necessita de médicos são, mas sim os doentes. Então eu vim chamar pecadores a arrependimento. É muita coisa, meus irmãos. Às vezes você não se dá conta, o diabo, ele te coloca uma carapuça e acha que você é a pessoa mais significante do mundo, um crentinho. Não, você tem uma revelação. Você tem algo dentro de você que muitas pessoas com soma de dinheiro não conseguiria. Mas às vezes se torna tão comum para você, tão supérfluo, que por uma coisinha mínima você se encosta num canto e acha que você é a pessoa mais insignificante que existe. Não. Você é uma pessoa preciosa. Você tem mistérios que foram reservados para você desde a fundação do mundo. E Deus está desenrolando hoje, mostrando para nós. Entenderam? Por isso que a Bíblia diz, como nós vimos aqui, na carta aos Efésios, no capítulo 1, que Ele nos predestinou para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Ou seja, todas as pessoas que alcançariam a santificação é por predestinação. E se é por predestinação, não é para o que quer nem para o que corre, mas para quem Deus se compadece. Então, se Deus se compadeceu de você, a única coisa que você tem que fazer é agradecê-lo e procurar viver uma vida digna do Evangelho e glorificando a Ele. Louvado é o nome de Jesus.
Isso é maravilhoso, irmãos. Mas deixa eu ver, então isso é uma parte misteriosa que muitas pessoas não entendem. Aí você me diz, mas não existe outro tipo de... Existe, como eu falei. O John Wesley tinha os métodos da santificação, e você pensa que eles não tinham uma vida santa? Tinha, com métodos, né? Aí vem o profeta de Deus e mergulha lá no fundo. Ele disse, agora tranca bem o nariz, porque eu vou te jogar lá no fundo da lagoa, né? Eu me lembro quando eu era guri, aos 9 anos de idade, minha diversão nos domingos era tomar banho de represa. E tinha uma represa que tinha sido, eles aterraram, fizeram um aterro, represaram um pequeno córrego, e no meio do córrego ficou aquelas árvores secas, né? Então o que nós fazíamos? Às vezes não conseguia mergulhar até o fundo, o que nós fazíamos? Trancava o fôlego, e como fosse um macaco, mas de cima para baixo. Aí pegava naquele tronco seco, que a raiz dele estava lá no fundo da terra, aí nós pegava e ia descendo dentro da água, com o fôlego trancado, até bater o pé no chão. Quando batia o pé no chão, batia e subia, mas quando chegava em cima, o ouvido já estava tinindo, mas conseguia. E às vezes o profeta pega e nos joga nessa situação, joga lá embaixo. Um homem que gritava em cima do púlpito, um homem que pregava a santificação, um homem que trazia a moral numa coisa maravilhosa, porque o cristianismo também tem moral. Mas por outro lado também ele pegava-nos e jogava numa situação que deixava nós sem escusa. Como na mensagem da deidade de Jesus Cristo, ele fala assim, que você pode se abster de todo o pecado que existe no mundo, e ainda assim errar o céu. Você viu? Em outras palavras, eu posso me abster e viver uma vida santificada, onde não existe ninguém que possa apontar o dedo para mim e dizer, o Paulo é errado nisso ou é errado naquilo. Ele diz, ainda contudo, você perde o céu, você pode errar o céu. Se você tem aquilo por mérito próprio, ou por uma conduta irrepreensível de que alguém te ensinou aquilo, e te policiou a viver naquela vida, com métodos, com formação pessoal, com caráter pessoal. Como eu sempre gosto de me referir ao Japão, onde apenas 5% da população é cristã, o resto são idólatras, adora deuses antepassados, e no entanto é um povo que tem uma formação que você olha praticamente irrepreensível. Então, nós como cristãos deveríamos ter isto, mas eu digo para você, uma pessoa que vive, que foi formado dentro de uma ética de vida dessa, dentro de uma formação pessoal dessa, às vezes dificilmente ele tem condição de aceitar a Cristo, porque ele olha para si mesmo e ele se sente justo, como muitos afirmam. Eu não preciso ser crente, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não mexo com a vida de ninguém, eu pago minhas contas em dia. Em outras palavras, eu não preciso de Jesus. Aí vem um miserável e diz, eu preciso porque... E aí Deus é capaz de pegar ele, trabalhar com ele, amém? E aí vai fazer uma santificação de dentro para fora. Entendeu? E com o tempo Deus vai empurrando aquele pecado, vai empurrando, aonde ele chega numa situação como Paulo disse em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas agora é Cristo que está vivendo através de mim. Amém, meus queridos? Então, o mistério da santificação, né? Você pode ser um mancebo de qualidade, onde os 10 mandamentos da ética moral, você pode, desde menino, ser obediente àquilo, ter uma formação irrepreensível, e no entanto, numa mínima coisinha, como Jesus pediu para ele errou o céu. Então por isso que a coisa, às vezes a teologia de que Deus quer o coração, nessa parte ela está certa, porque se o seu coração estiver com Deus, o demais ele vai limpar. Agora, se o coração está com Deus e o corpo continua no pecado, o coração ainda não está em Deus. Captaram? Eu espero. Então vamos seguir. Misteriosa em relação à justificação, da parte misteriosa da santificação, da parte misteriosa do batismo com o Espírito Santo. A parte misteriosa. Entenderam, meus irmãos?
Ou seja, você pode receber batismo todo culto, batismo do Espírito Santo, e ainda não ter o Espírito Santo. Essa é a parte misteriosa. Batismo com o Espírito Santo, o joio recebe. Entenderam? Vamos lá. Hebreus capítulo 6. Verso 7. Estão prontos? Então vamos lá. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos, é reprovado, e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Agora, só me dê a sua atenção que eu vou ligar com outra escritura, talvez vocês não vão procurar tão rápido assim como eu posso procurar aqui, mas vocês ouçam com atenção, né? Porque eu tenho aqui no coração a escritura que é Mateus capítulo 7. Agora, veja a relação de uma coisa com a outra e você veja o que Jesus fala sobre isto. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Agora, esses falsos profetas que Jesus está falando aqui, se você seguir a leitura, eles vão vir no último dia dizer que expulsou o demônio, que curou os enfermos, que fez sinais e prodígios e maravilha. Como é que eles fizeram isto? Pelo poder do diabo? Não. Porque demônio não expulsa demônio. Se demônio expulsa demônio, Jesus disse, o seu reino está dividido. Mas de que forma eles fizeram maravilhas? Eles expulsaram porque eles receberam a mesma vida de Deus sobre eles como o trigo recebeu. Ou seja, aí se você segue a leitura, Jesus diz, pelos seus frutos o conhecereis. E quais são os frutos do Espírito Santo? Expulsar demônio? Libertar o oprimido? Pregar o evangelho? Fazer paralítico andar? Cego enxergar? Não. O joio é capaz de fazer isto. Através da chuva que Deus manda, a qual faz ele nascer, faz ele crescer e faz ele ficar verde. Judas expulsou o demônio. Judas recebeu o poder, Mateus capítulo 10, até para ressuscitar morto. E, no entanto, era um joio no meio do trigo. Mas ele recebeu o mesmo batismo, o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder que veio sobre os apóstolos, também veio sobre ele. Estão captando agora? Então, o batismo do Espírito Santo é uma bênção que você recebe, que vem sobre a sua vida e unge o teu espírito. Agora, nascer do Espírito Santo é algo que acontece não no seu espírito, mas vai lá na sua alma e muda a natureza do seu ser. É aí aonde começa a produzir não apenas manifestações, cura, libertação, falar em língua, profetizar, pregar, ensinar, não. Ele vai produzir outro tipo de coisa, que é Gálatas capítulo 5, vai produzir amor, vai produzir gozo, vai produzir paz, bondade, mansidão e assim vai. Agora, quando que o mundo pentecostal sabia isso? Não. Tanto é que essa doutrina perdura até hoje, que para alguém ter o Espírito Santo tem que falar em língua. Por que eles não receberam essa visão? Porque era um mistério. Porque que hoje muitos deles ainda sabem, porque conseguiram pegar a visão da mensagem. Mas por que eles não sabiam? Não sabiam, muitos até hoje não sabem. Porque isso é um mistério. E quando fala o mistério da voz do sétimo anjo, muita gente está pensando que é algo tão ilustre, algo tão magnífico, que você tem que jejuar e orar e ler as mensagens, porque veja bem, irmão, na mensagem tal, ele fala a mensagem intervalo, que aqui o sétimo anjo, porém o peça, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
O mistério que envolve está dentro dessa simplicidade. Por isso que quando ele, antes de pregar o selo, ele pregou Deus escondido e revelado em simplicidade. Então isso é um mistério. Você pode receber o Espírito Santo na sua carne. Você pode receber o Espírito Santo no seu espírito. Você diz, na carne, pastor? Você salta, pula de alegria. E você tem uma virtude ali, então se você pôr a mão na cabeça de um enfermo ali, ele é curado. Jesus tinha um espírito, fluía na sua alma, no seu espírito e passava para a sua carne. Aí você diz, verdade? A mulher tocou e virtude saiu dele. A mulher não tocou no espírito dele, a mulher tocou na carne dele. Estou entendendo? E se você está orando, você está naquele fervor, a sua carne por uns tempos, ela fica cheia daquele poder. Entendeu? Mas depois vai embora. É como a terra que embebe a chuva. Chove agora, daqui a pouco tem que chover mais. É por isso orai sem cessar. Irmão Brana, como me aprofundar no amor de Deus? Leia a Bíblia e ore. Mais oração, mais poder. Menos oração. Mas que poder é esse? O poder para controlar essa carcaça. Porque se pelo Espírito mortificar os membros que estão na carne, pelo Espírito, não por métodos. Estou entendendo? Então o que acontece? Lá na sua alma ancora o Espírito Santo, lá você recebe o Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo está na sua alma, ele começa a produzir esses frutos na sua estação própria. Amor, paz, gozo. Estou entendendo? Ele vem vindo, ele vai produzindo. Louvado é o nome de Jesus. Mas de repente nós podemos estar reunidos aqui, nós recebemos um tremendo batismo no Espírito Santo, seria como uma chuva que caísse sobre nós. Ou às vezes você está num culto de oração, é como o profeta diz, as pessoas vêm orar, e aí de repente sente uma grande emoção, sente a visitação de Deus, e ele diz, glória a Deus, eu o recebi. E ele fala em mistério, ele arrepiou todo, ele gritou. Por quê? Porque a coisa ficou boa, e ele sai feliz achando que recebeu o Espírito Santo, quando na verdade pode ser só um batismo. Só uma chuva que Deus foi misericordioso e mandou sobre ele. Agora você pode receber o Espírito Santo, nascer do Espírito Santo na sua alma, de uma maneira tão simples, quando você menos espera, você não consegue odiar mais quem você odiava. Você passa a amar os que te perseguem. Você fala, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Vida nova entrou ali. O menino Jesus nasceu na manjedoura do seu coração. E ele está crescendo. Agora, esse mistério os pentecostais não têm. Estão entendendo? Vieram com a restauração dos dons. E quando eles tinham os dons, eles acharam que tinha tudo. E aí, como diz o profeta, como é que pode uma pessoa que fala em língua, que profetiza, que acha que tem o Espírito Santo e não consegue olhar para a cara do meu irmão que lhe aborrece? Quando Jesus diz em Mateus capítulo 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, eles não sabem, isso é um mistério, irmãos. É um mistério. Mas deixa eu voltar aqui. Da parte misteriosa do batismo com o Espírito Santo. Irmãos, eu sei que isso vai para a internet e é fácil, né? Ser mal interpretado. Eu estou falando do batismo, da visitação que o Espírito Santo vem sobre a pessoa. Vamos aqui para Atos capítulo 2. Amém? O que aconteceu no dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, cheios, porque o Espírito Santo entrou neles, como também a chuva molhou eles completamente. Mas não pense que eles saíram dali perfeito, não. Estão compreendendo? Eu espero que sim. Porque o que eles receberam aqui foi o penhor.
Não ficaram possesso de Deus. No momento, naquele momento, eles receberam uma chuva tremenda de Deus. Essa chuva foi até a alma deles. Mas o que permaneceu lá só foi o necessário. Porque mais tarde, depois você pode ver esse Pedro sendo repreendido por Paulo. Você vai ver esses homens cometendo fraquezas e erros, porque o que Deus deu para eles só foi para mantê-los salvos. A bênção da salvação. É que tem pessoas que ele pensa, pastor, eu oro tanto para que Deus me dê o Espírito Santo, porque ele pensa que depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele está perfeito. Ele não vai errar mais, não vai ter mais fracasso, não vai ter mais... Não, meu querido. Você vai ter algo para te policiar lá dentro. Entenderam? Você vai ter algo para alimentar lá dentro. Você recebeu uma criança que você tem que alimentar ela. E ela alimenta do quê? Da palavra de Deus. E bebe do quê? Das bênçãos, do poder do Espírito Santo que vem sobre nós. Por isso que a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Como o servo brama pelas correntes das águas. Creio que é o Salmo 122, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É ou não é verdade? Agora vamos para Atos capítulo 4 e você vai ficar surpreendido. Deixa eu pegar aqui bem no início. Verso 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos vós antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixá-los ir para casa por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, quer dizer, pelo coxo que estava saltando e andando. Desculpa. Pois tinha mais de 40 anos o homem que operava aquele milagre de saúde. E solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e dos anciões. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi o teu servo, que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se haveria de fazer. Já era uma oração com revelação. Antes eles não sabiam porque Cristo tinha que morrer, agora já estava sabendo. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígio pelo nome do teu Filho Jesus. Agora põe a sua atenção aqui. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ué, mas eles já não tinham sido cheios do Espírito Santo lá no Pentecoste? Vocês entenderam a colocação, meus irmãos? A diferença do que é batismo e do que é nascer do Espírito Santo? Eles já tinham sido cheios e veio do céu um som como de um vento venente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, a qual pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí agora, depois eles já saíram pregando, agora voltou de novo, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, ali eles receberam mais uma chuva poderosa. E regou o espírito deles, regou a vitalidade deles.
mas lá dentro eles já tinham o Espírito Santo. Você está vendo o motivo pelo qual orar? Você está vendo o motivo pelo qual permanecer? Pelo qual se fortalecer? Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Todos esses mistérios, o sétimo anjo veio para trazer para nós. Coisas que pentecostais não sabem disto. Eles acham que por isso que você pode ver que a maioria dos pregadores pentecostais, com todo respeito me refiro a eles, são nossos irmãos. Mas quando eles vão pregar, homens que fez PhD, doutorado em teologia, etc, 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 quando eles estão pregando, se eles não falar pelo menos um pouquinho em língua estranha para a população, os telespectadores, os ouvintes que estão ouvindo, ter noção de que ele está cheio do Espírito Santo. Porque se ele não falar em língua, eles vão achar que ele não está com o Espírito Santo. Porque até hoje esse véu permanece sobre eles. Mas nos dias da voz do sétimo anjo... Agora, para nós, como um dia eu disse para um querido que passou aqui, a qual ele terminou de pregar, ou de dar uma palestra, ele se colocou mais ou menos naquela posição, se ajoelhou e falou em língua estranha mais ou menos uns 5 minutos. E todo mundo caladinho. Ele falou, esse povo aqui não se alegra com o Espírito Santo. Eu falei, não, meu irmão, deixa eu te informar um negócio, que talvez você não sabe ainda. O que foi? Falei, para nós aqui, um homem, um pastor, um pregador, falar em língua em cima do púlpito, é um alto índice de meninice espiritual. Hã? Falei, Como assim? Eu falei, porque Paulo diz em Coríntios capítulo 14, que ele preferiria falar uma palavra no seu entendimento inteligível do que 1000 palavras em línguas estranhas. Então, para nós, um pregador que sobe em cima do púlpito e fala em língua estranha, ele ainda não tem o sentido espiritualmente exercitado. Porque ali não é lugar de falar línguas estranhas, ali é lugar de falar coisas inteligíveis para que todos entendam e todos sejam edificados. Língua estranha se fala consigo mesmo ou com Deus, e até num culto de oração, se tiver intérprete, e depois de interpretado ainda tem que julgar se aquilo é Deus ou não é Deus. Porque não é só nas reuniões cristãs que se fala em língua. No terreiro do candomblé também fala em língua. Aonde se manifesta espíritos, eles vêm descendo falando em línguas, cantando em mistério, em língua africana, dos nativos. E aí? Aí você diz, mas nós estamos na igreja, pastor. Eu te pergunto, qual é mais fácil? O diabo vir aqui na igreja, se assentar no nosso meio, e até participar de alguma coisa espiritual, ou ele ir lá diante de Deus e conversar com Deus? E ele foi. Leia o livro de Jó, que ele foi lá junto com os anjos, participou da reunião, ficou lá de bicão. Quando terminou a reunião, Deus perguntou para ele, de onde vem Satanás? Ele disse, eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Tem visto meu servo Jó? Sim, tenho visto. Ele foi lá, entre as pedras afogueadas, entre a glória e a magnitude de Deus, ele conseguiu ficar lá. Agora ele não vai ficar no meio de nós, que temos que, para manter-se salvo, nós temos que estar assim, clamando a misericórdia de Deus dia e noite. E aí uma pessoa sem entendimento fala, não, irmãos, aqui é brasa viva, aqui Satanás nem passa... Para de brincadeira, para de bobice, vamos deixar de meninice espiritual. Estão compreendendo? O profeta diz que, inclusive, quando há dons espirituais manifestando, o profeta diz assim, o pastor tem que estar em todas as reuniões, se possível, de oração, porque espíritos facilmente entram. E ele é um atalaia, se ele é um homem de Deus, ele terá visão para ver que aquilo é de Deus ou não é de Deus. Estão entendendo? Mas o mundo pentecostal não sabe o que é isto, a questão dos dons. Eles confundem dom com o Espírito Santo. É por isso que eu sempre falo para vocês, eu posso ter um ministério pastoral verídico, verdadeiro, te preparar para o arrebatamento, e pode acontecer, como Paulo diz, que depois de ter pregado a muitos, ele mesmo fica de fora. Então ele diz, eu me subjugo a mim mesmo para que eu não pregue para vocês e eu fique de fora. Porque a minha salvação não tem nada a ver com o meu ministério. O meu ministério é uma coisa, a minha salvação particular é outra coisa. Uma pessoa profetizar, ter o dom espiritual é uma coisa, ele pode profetizar e aquilo acontecer em cima da risca. É o dom que está nele. Salmo 68, verso 18.
que Deus daria dom até para os rebeldes, para que ele pudesse habitar entre eles. Como entre eles? É uma chuva que cai. Agora você, se alguém colocar um esparadrapo na sua boca, ou uma fita dessas adesivas na sua boca, e pode colocar debaixo de uma chuva de 150 milímetros por hora, você vai molhar, ficar tremendo igual um franguinho quando leva uma chuva muito forte, de tanto molhado, e no entanto morrendo de sede, porque aquela chuva está vindo sobre você, não em você. A sua boca está fechada. E há uma diferença, às vezes você pode estar morrendo de suor, sem uma gota de chuva, você olha para o céu, passa a mão sobre a testa, e você vai numa boa garrafa de água fresca e bebe aquela água. Isso quer dizer que o mundo pode estar numa seca espiritual, às vezes você pode estar numa situação difícil, mas se você é um eleito de Deus e a sua boca não está fechada, Deus por sua misericórdia abriu as entradas da tua alma, você pode beber, amém? Porque a sua alma tem sede daquilo. Aí vem Paulo em Coríntios capítulo 12 e diz, todos nós temos bebido do mesmo Espírito. É isto. Então você bebe do mesmo Espírito. E através desse Espírito você faz parte do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E no entanto você pode receber a chuva. E outra coisa, e outro detalhe importante. Quando a chuva cai, a mesma terra que embebe a chuva não vem só. É que as pessoas não entendem, irmão. Lembra-se disto. Por favor, entenda dentro do bom espírito. Enquanto nós estivermos aqui, até as portas do arrebatamento, todo o tempo, vai haver pessoas lutando pela unidade da igreja e haverá pessoas lutando para a destruição da igreja. Porque quando o poder de Deus cai, não só faz nascer o trigo, mas faz nascer o joio. O joio não gosta do trigo, e o trigo não se dá com o joio. Então, sai um problema, vem o outro problema. Sai um problema, vem o outro problema. Acabou um problema, você falou, louvado seja Deus. Não, se prepara porque tem mais joio crescendo. E deixa que eles venham. Porque o dono da lavoura está observando. E ele mesmo colhe o joio. Não arranqueis o joio. Deixa que Deus mesmo colhe. Porque transgressores não permanecerá na congregação dos justos. Diz a Bíblia Sagrada. Então, se você é um trigo de Deus, você permanece. Se não, o próprio Deus se encarregará de arrancar você. Aonde um pentecostal sabe isto? Pelo contrário, eles excomungam. Estão entendendo? E por que não dizer, se um pastor também não tiver a visão de Deus, já já ele vai começar a querer tirar aquele irmão, tirar aquela irmã, excomungar aquela irmã. Cuidado, cuidado com esse joio, cuidado com esse demônio. Não, deixa viver. Por ocasião da safra, o dono da ceia vai lá cortar, ele mesmo corta. Amém, meus queridos? Então esse é o mistério do batismo do Espírito Santo. Agora não esqueça que ele fica alegre igual o trigo. Espero que você não saia complexado daqui. Porque isso é um mistério. Hã? Vocês não vão sair não, né? Não deixa o diabo colocar caraminhola na sua cabeça. Você diga, Senhor, tu conheces o meu coração. Quando o diabo vir na tua cabeça, você conversa com Deus no seu coração. E diga, Senhor, Satanás, sai da minha cabeça porque eu não sou um joio. Eu sou um trigo de Deus. Deus conhece as minhas guerras e eu posso ter problema, porque o trigo também tem problema. Mas eu amo ao Senhor no meu coração e tenho permanecido e vou permanecer. Amém? Porque Ele é terrível. Então lembra-se. Quando a chuva cai, constantemente, o que acontece? Seu pé de goiaba no fundo do quintal cresce, agora os carrapichos ficam tudo lá sequinho, morrendo, é isso? Não. Quando a chuva cai, o pé de goiaba fica verde, a tiririca fica verde, se tiver picão lá fica verde, tudo fica verde, tudo é beneficiado pelas bênçãos de Deus. Mas eu te pergunto, o que você quer com um picão no fundo do seu quintal? A não ser que você vai usar a raiz dele como remédio. Fazer um júdio como os paraguaios fazem, bater, socar a raiz, junto com outras ervas, pôr uma jarra de água gelada e tomar no tereré, porque é diurético, é bom. Tudo tem um propósito. Amém?
Mas fora disto, ele vai ser cortado. O que você quer com tiririca? Mas a batata deles que é bom para diabetes. Mas a tiririca para que presta? Numa horta, eu tinha a maior raiva da tiririca na horta, porque enquanto que a alface estava desse tamanho, ela já estava entupindo tudo. Ela vem com vigor, com uma força, gosta do esterco, gosta da chuva, mas não serve para nada. Mas a água, quando a água da irrigação caía ali, mas como que ela ficava verdinha? Ela crescia, ficava bonita, eu olhava sua falsa. E assim é. Então deixa eu voltar aqui à frase. Esses são os mistérios que o sétimo anjo veio revelar. Amém? Aquela chuva que vem, então faz com que o trigo canta de alegria. O profeta viu isso numa visão quando ele ficou embaraçado. Ele viu isso numa visão. O trigo canta, o joio também canta. Os irmãos que cantam não entram em parafuso, tá bom? O trigo toca, o joio também toca. O trigo prega, o joio também prega igualzinho. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Por que se possível for, enganaria até os escolhidos? Porque o mesmo poder que opera num é o mesmo poder que opera no outro. Só a vida que não bate e a intenção deles não bate. Porque a intenção do espírito do erro que opera nos filhos da desobediência, a única diferença é o mesmo espírito que falava com Moisés, falava com Balaão. Quando Balaão foi para amaldiçoar o povo de Israel, veio sobre ele o Espírito de Deus e ele abriu a sua boca e salmodiou. Quem habitarás como tu, ó Israel? Eis que as suas tendas, etc, 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 profetizou que nem um profeta de Deus. Mas quando ele viu que Deus não pôde amaldiçoar Israel, ele ficou chateado. E antes de ir embora, ele chamou Balaque de um lado e disse: eu vou te ensinar uma coisa. Eu sei como você vai fazer esse povo fracassar. E a Bíblia diz que ele ensinou Balaque a lançar tropeço diante do povo de Israel. Faz uma festa aí para Baal e convida eles para a festa. Já já eles vão vir. E eles se prostituíram espiritualmente. Se prostrar diante de Baal. E aí Deus teve que vir sobre ele. Então, na profecia, ele não podia dizer outra coisa. Mas o ensinamento dele foi falso. Estão compreendendo, meus irmãos? Você pensa que o que cura nesse mundo pentecostal por aí, você acha que é o diabo que está fazendo o paralítico andar quando eles andam? Você acha que é o diabo que está expulsando o demônio? Não, é o Espírito Santo, é o poder de Deus que vem sobre eles. Mas o que eles estão fazendo com isso? Qual o ensinamento que está por trás disso tudo? Nesta noite, eu não estou zombando, só para vocês entenderem, nesta noite, aleluia, o Espírito Santo me revela que nós temos que fazer aqui, não é? Você, irmão, a obra está precisando, se você não tem dinheiro, irmão, passa a maquininha do cartão de crédito aí, ó. Quem não tem pode usar o cartão de crédito, está aqui, ó. O Espírito Santo está me dirigindo a isso. Aonde nós encontramos uma base bíblica para isso? Nós encontramos o contrário. Quando se trata com relação a você receber bênção, a você usufruir do que Deus me deu, você recebeu uma oração, você ouviu a pregação, de graça recebeste, de graça? É como o profeta, quando ia numa cidade, ninguém pagava nada, ele só dizia: só vamos passar a salva da oferta para pagar as despesas. Se entrar, amém. Se não entrar, Deus é responsável. Estão entendendo? Ele tirava unicamente a sua despesa. Só isso. Irmãos, o tempo não permite, mas foi esses mistérios que o sétimo anjo veio para atar as pontas. Podíamos entrar na semente da serpente. O que foi que ele viu a mais na semente da serpente? O que foi que ele viu a mais dos selos que os outros não viram? Porque se você não sabe, teve um teólogo batista que pregou os selos quase semelhante ao William Branham, mas deixou pontas soltas. Estão entendendo? Como Pedro foi um verdadeiro pregador do Evangelho. Tiago foi um verdadeiro pregador do Evangelho. Mas eles não receberam a graça e a sabedoria que inclusive Pedro admitiu. Que Deus havia dado uma sabedoria extra para Paulo. E Paulo admitiu isso também. Por isso que ele diz que Deus colocou um capeta para de vez em quando esbofetear ele para ele não se exaltar. Mas que Deus deu, Deus deu. Vamos nos pôr de pé?
Você tem uma palavra de agradecimento? Então vamos agradecê-lo. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, aceite a nossa gratidão. Estamos felizes por tua misericórdia. Meu Deus, por esses mistérios ter sido atado, as pontas que estavam soltas, e abrido a nossa visão completamente. Tende misericórdia de nós e deixa-nos dar o devido valor para todas estas coisas. Muito obrigado, nós te agradecemos. Leva o teu povo em paz e que a tua paz permaneça sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou em paz, em nome de Jesus. Amém.